Por isso que eu posso dizer o seguinte, nessas três situações, nessa expectativa de receber alguma coisa, o vento é contrário, mas ao entrar no barco, principalmente quando você põe o pé na água, já era, filho. Vai ter que navegar. Não dá para recuar, não dá para sair desse mundo, como alguns dizem, eu vou sair desse mundo. Como alguns que a gente ouvia, o povo lá do mundo, mas onde você vive, cara pálida? Porque nós vivemos no mundo. Nós estamos sujeitos às aflições. O nosso mestre passou por aflições, por lutas, por decepções. Nesse texto mesmo, ele queria ficar um pouco sozinho, porque ele recebeu a notícia que seu primo tinha sido morto. E ele não teve nem tempo de curtir o luto do primo, porque a multidão o seguia. E ele vendo com compaixão, é o que lhe movia, e é o que deve nos mover, ele prontamente, inclusive, mandou os discípulos ir adiante, porque ele tinha que dar atenção às multidões. Não porque gostaria de status, fama, reputação, não, porque ele queria estar com as pessoas. Jesus é este Deus presente em nossas vidas, que as pessoas podem receber. Então, para finalizar, queridos, lembrando o vento é contrário, mas nós temos um Deus que nos tenha bom ânimo. Nós temos, dentro dessa visão, ainda que as coisas mais favoráveis deva ser desconfiada, porque na vida do cristão não é para ser fácil, até porque um dos principais evidência é que nós vamos estar nadando contra a maré, contra a cultura, contra uma série de valores que estão sendo colocados, e que a gente, como algumas igrejas que a gente vê ali, depois vocês possam estar atentos em Apocalipse, ali nas igrejas, você vai ver que algumas igrejas estão se moldando, aceitando Jezabel, aceitando uma série de situações, que eu achando, não, tudo bem, mais uma religião, não faz mal, todos os caminhos levam a Deus, esses entendimentos errados. E aí nós temos que lembrar que a cordialidade do cristianismo não nos autoriza e nem pode comungar com o erro, com os falsos ensinos. Isso não nos dá o direito. O verdadeiro amor não comunga com o erro. Por isso que nós temos que estar cada vez mais, e eu louvo a Deus, porque a nossa igreja prima por isso. E até uma coisa que, às vezes na minha omissão, na minha ânsia de querer servir, eu quero às vezes fazer mais do que, muito pouco do que eu faço. E o pastor vai, não, vê o que é isso, aquilo, sabe por quê? Porque fazer muito não é o caminho. Lembra, nós não somos prestadores de serviço, nós estamos aqui para levar Jesus Cristo, encontrar nossos irmãos e revelar Jesus para eles. Essa é a nossa missão. Então, é uma transformação de entendimento. Não é prestação de serviço, é entendimento. Olha, essa luta que você está passando, Deus é contigo. Não, minha situação não pode ser assim, eu acho que Deus esqueceu de mim, eu estou amaldiçoado, eu estou isso. Não, queridos, faz parte do processo. Talvez isso seja para te edificar, te refinar, te moldar. A adversidade, a crise nos prepara. A crise não é ligada, até no princípio, na origem da palavra grega, a crise não está ligada à tragédia, está ligada à oportunidade, dá o sentido de oportunidade, de você realinhar seu pensamento, descobrir novas situações, soluções e buscar meios. Então, para finalizar, irmãos, eu quero lembrar o seguinte, os ventos são contrários, mas o que você não deve observar é o vento, isso vai te gerar medo. Olhe para Jesus. Jesus não veio resolver todos os problemas do mundo, pois certas realidades não vão mudar. Não se iluda, não se engane, nem minta para os outros, nem para si mesmo. Ele veio para redimi-lo, te salvar e para viver na eterna presença dele. O cristianismo não é uma prestação de serviço, é para revelar Jesus. E o terceiro, Cristo nos ordenou, e mesmo que venhamos a obedecê-los, as circunstâncias não serão fáceis para cumprir o chamado e o propósito. Mas ele deixou a sua paz e estar conosco. Tudo o que precisamos para ser abençoado e supremamente abençoado é estar com Cristo. Esse é o maior de todas as coisas. Então, que nós possamos, nesse momento, e aí eu convido os irmãos para orar, aqueles que puderem ficar de pé, para a gente orar, e aí não orar por um país melhor para a igreja, mas uma igreja melhor para esse país, porque as pessoas estão gemendo,
As pessoas estão sendo tragadas pela maldade, pela desesperança, pela ilusão, pelo engano. Por isso que mesmo as pessoas, na sua necessidade, por exemplo, de uma cura, vão em tantos lugares, fazem tanto sacrifício, e basta crer em Jesus, basta entregar sua vida para Jesus, mas no desespero, na falta do farol, na falta daqueles que revelem Jesus para eles, e não minta para eles, olha, vem para cá que você vai parar de sofrer, todos os seus problemas vão acabar. Não é verdade. A verdade é que e nós temos na Bíblia a prova de que muitos irmãos que foram para o Senhor, a situação piorou, a situação não melhorou, mas eles tinham a convicção de que eles estavam com Deus, cumprindo a vontade de Deus, fazendo da sua vida o propósito, cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Então, queridos, eu faço esse pedido, lembre-se, a oração é um modo de vida, não é uma saída de emergência, é um modo, é um estilo de vida, e nós devemos orar com sinceridade, com regularidade, com particularidade, especificamente, cumprindo adoração, confissão, ação de graça e fazendo súplica. Nosso Deus pode. Então eu convido você nesse momento a orar a Deus, apresentar a sua vida e dizer: Senhor, eu realmente preciso entender que o meu ministério não é só vir à igreja, só estar com os irmãos, isso é muito bom, mas na sala de aula lá da escola tem muitas pessoas que estão passando por luta, pais separando, violência no lar, droga. Esses dias eu encontrei um moço no mercado todo picado, até me assustou, todo cortado, os braços de gilete. Ele tentou suicídio várias vezes, e a gente às vezes não nota, não fita os olhos como João e Pedro fizeram naquele irmão que esperava, desde nascença, o texto diz, um milagre. Deus pode fazer milagre, Deus pode curar, Deus pode salvar, Deus pode mudar a sorte, mas lembre-se, o principal é estar com Ele, é desfrutar dessa presença poderosa, santa. E aí, querido, ninguém te segura, o inferno não vai te abalar, o mar da vida não vai. Tem até uma música, né? Tem uma música que fala se eu soubesse eu cantava, até porque eu sei que também há adoração no peito daquele que não tem o dom da música, né? Do desafinado também há adoração, né? Por isso que nós podemos fazer isso. Vamos orar?